Pai do Senhor, vamos entrando aí. Não apareceu ainda? Pai do Senhor, Rebeca, boa noite. Pam, 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 pam. Pai do Senhor, Rebeca. Pai do Senhor. E aí? Último dia, hein? Pois é. Você faz o cenário todo e chega na hora de gravar mesmo, tem que mudar. É. Conseguiu entrar aí? Pra você aí, apareceu mais ou menos que hora que a gente estava ao vivo, Rebeca? Umas 9:01, 9:02. A Samira falou que não estava conseguindo entrar. Pra mim só demorou uns 2 minutos só. Bora lá, pra glória de Deus, hoje vai ser a nossa última live aí. Mais uma etapa aí do canal concluída, né? Uma das primeiras. Glória a Deus. Que hora que é? Bom, Rebeca, eu acho que é isso, né? É. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, ou mesmo para quem já está acompanhando a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Mais Fundo. E o nosso propósito aqui do Mais Fundo é desenvolver nas pessoas que assistem os nossos vídeos, que consomem o nosso conteúdo, uma vida devocional com Deus que seja relevante não só para os cultos, não só para as quatro paredes da igreja, mas uma vida relevante que seja, aliás, uma vida com Deus relevante que salte para fora desses cultos, né? Que salte para fora das reuniões da igreja e que a segunda-feira também seja impactante, seja relevante, que a gente possa viver uma vida que não fique só dentro das quatro paredes da igreja, mas que fora da igreja a gente possa impactar também, a nossa vida com Deus possa ser vista não só pelos irmãos da igreja, mas também pelas pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, que convivem com a gente, né, fora da igreja. E esse é o propósito do Mais Fundo. E eu acredito que a gente tem essa vida relevante
através da leitura da Bíblia, através da oração e através do jejum. Através desses três pilares, a gente consegue ter essa vida relevante fora da igreja. E o Mais Fundo, um dos nossos primeiros projetos, é justamente voltado para um dos pilares, que é ler a palavra de Deus, né? Que é estudar a palavra de Deus. E pensando nisso, a gente está lendo todo o Novo Testamento. E começamos agora por Mateus, e para a glória de Deus, hoje vai ser a última live, vai ser a finalização do livro de Mateus, e querendo Deus, pode ser amanhã ou pode ser daqui a um tempo, a gente vai começar a ler o livro de Marcos, né? Quem está comigo aí lendo o livro de Mateus e fazendo uns comentários é a Rebeca. E é isso, pessoal. Beleza. Hoje sou eu que começo. Bora lá? Oi? Hoje sou eu que começo? Então pode, já que você vai começar, então já pode fazer aquela oração. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite concluindo, meu Pai, mais uma etapa deste projeto, meu Deus. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor, porque ela é a verdade, e que nós possamos ser transformados por ela. Fica conosco nessa live, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, então. Capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei?
Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem aos que têm 10, porque a todos os que têm, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntaram: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhes demos de comer? Ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Só os textos pesados agora. Verdade. E aí? Então, no 24 que a gente tinha lido ontem, né? Na última parábola do 24, ele fala sobre o servo fiel e o servo mau, né? E aí ele dá um alerta, né, para os discípulos, dizendo, né, mas o que no capítulo 24, versículo 48. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e beber os bêbados? Aí ele estava falando, né, que às vezes é o que acontece com a gente, né, alguns de nós achando que ele demora para vir. E aí o 25 vai falar, né, que tardando o esposo, elas adormeceram, né? Todas elas, né? Tanto as prudentes como as imprudentes, né? Adormeceram. E o errado não foi não levar o azeite, foi não levar a reserva. Foi porque elas não tinham reserva. E eu fiquei pensando, né, quando eu estava lendo, que, assim, o que acontece com a gente? Porque a gente é acostumado a parar no raso, né? Ah, eu leio a Bíblia, sei lá, um versículo por dia. Tá bom. Tem gente que nem lê. Então eu tô ótima. Eu orei uma vez na semana. Ah, tá bom. Eu orei 10 minutos. Tá ótimo. Porque tem gente que nem ora. E a gente se acostuma a ficar no superficial, sendo que uma coisa que eu aprendi o ano passado é que, assim, nunca vai dar para saber tudo sobre Deus, porque ele é imenso, é infinito. Então sempre vai ter mais para aprender de Deus, né? Pois é. Uma das coisas que me chamou a atenção é que as virgens prudentes, elas foram intencionais, né? Elas tiveram a intenção ali de guardar, né? De levar de reserva. E às vezes a gente vive a nossa vida cristã, só que sem intencionalidade nenhuma, né? A gente não se prepara para nada, nem imagina, nem faz plano. Como é que eu vou querer estar com Deus daqui a um ano?
Como é que eu vou estar querendo, porque eu vou querer estar com Deus daqui 10 anos? Quem vai ser o Vitor daqui 10, 15 anos, né? A gente faz planos para tanta coisa, né? De faculdade, de relacionamento, né? Mas em relação a Deus, né? A gente não pensa nesse azeite reserva, né? Porque o que chama atenção é que todas tinham óleo, né? E todas dormiram. Mas o que diferencia ali as prudentes das insensatas é que as prudentes, elas levaram o óleo reserva, né? Elas tiveram a intenção ali, né? Elas olharam para aquela situação e pensaram nela depois, né? Vai que o noivo atrasa, vai, né? Que não acontece. Aí a gente vai ter o reserva, né? Então, eu acho que é importante pra caramba a gente, nessa vida cristã, a gente tem essa intencionalidade com Deus, né? É o que você está falando aí, né? Exatamente. Ter esse óleo reserva aí. E aí? Não, só isso hoje. Bora lá então. Capítulo 26. A conspiração para matar Jesus. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. A última Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: O mestre diz: Meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês, que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos.
Preste atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até que aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: Esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras, que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou eu um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O julgamento de Jesus diante do conselho. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria.
Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho de líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? Desculpa. O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita do trono, à direita do Deus Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidades temos de outras testemunhas? Todos ouviram as blasfêmias. Qual é o veredicto? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu dessa vez? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é de uns que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro negou. Dessa vez com juramento: Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Minha gente, o que Jesus não passa por esses crentes, viu? E aí, Rebeca? Fala aí. Ai, ai. Você tem alguma coisa para falar desse aqui? Acho que a leitura já... Eu acho que já fala por si só, né? Como às vezes, assim, quando Pedro ele diz, né, que enfrentaria tudo com Jesus, às vezes a gente faz isso, né? A gente não é sincero diante de Deus, a gente acha que. Mas Deus conhece a gente de dentro pra fora, de fora para dentro. Até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, ele sabe. Então, é tudo que ele quer que a gente seja sincero diante da presença dele, né? Não tem pra onde fugir, não tem o que fazer. Ele conhece a gente, ele fez a gente. Então, Essa passagem de Pedro é interessante, né? Porque Pedro se achava uma coisa, né? E Jesus, como o texto é claro dizer, né? Ele sabia o que os outros estavam pensando, né? Ele nem estava no lugar lá, os líderes lá estavam conversando e ele já sabia o que estava acontecendo. Imagina na vida de Pedro. Então Pedro se achava uma coisa, né? Pensava que estava lá em cima, né? Que qualquer coisa que viesse ele estava ali. Não, eu vou morrer por causa do Senhor, tipo, né? E às vezes podia ser que os outros discípulos estavam ali. Dependendo, né? Não sei o que, a gente até vai. Agora Pedro não, eu vou, tô junto com o Senhor. E ele é o que nega 3 vezes, né? Ó, você parece com aquele rapaz ali que foi preso. Opa, não, Deus me livre, não, de jeito nenhum. Aí depois vem mais uma vez, você parece, não. Aí depois ele fala que até amaldiçoa, né? Ele pragueja ali, falando, não, não. Deus devia ser o medo de morrer, né? O medo de receber a mesma condenação que ele, né? O mesmo de ser condenado da mesma forma que ele. exatamente. E é interessante, né? Porque aqui a gente tem um Pedro que
podia ser condenado e ele tem um medo de falar que andava com Jesus. E mais para frente a gente vê um Pedro que é morto, mas que não nega, né? Pra você ver como que é as coisas quando a gente anda com Deus, quando a gente anda com Jesus. E quando a gente reconhece o sacrifício que ele fez, né? Exatamente. Então, transformado, Amém? ele pediu para morrer de outra forma, né? Não como Jesus chamou ele. Sim. Esse Jesus é maravilhoso. E aí, Rebeca? Vamos para o próximo? Pode ir. 27. Jesus entregue a Pilatos. É Ao, verdade isso aí, Wesley. ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. É, é tendo deliberado, compraram com ela o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje em dia Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com este justo, porque hoje, em sonhos, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer a água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram e em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas.
Então o levaram para ser crucificado. A crucificação de Jesus. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando em um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com sal para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificar, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali, guardaram. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo, se você é o filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam, dizendo: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É o rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele diz: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A morte de Jesus. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele se chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em voz alta, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e depositou-o no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e outra Maria. A guarda do túmulo. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: Uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram a guarda do túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. É. E aí, Rebeca, o que você me diz aí? O sacrifício de Jesus é lindo, né? É, quiser falar alguma coisa ou não?
Dá vontade de Tem, chorar. é, tem duas. A primeira está lá no versículo 22, que é quando Pilatos pergunta, o que farei com Jesus chamado Cristo, né? Se eu não me engano, o Luciano Subirá, alguns pastores têm um livro, tem pregação só com esse tema. O que eu farei de Jesus chamado Cristo, né? E às vezes eu me pego, né, perguntando sobre essa frase, sobre essa passagem, do que a gente tem feito, né, de Jesus, o nosso Jesus, ou até mesmo as pessoas Não tô te que ouvindo. não creem, que não tá? Não. Nada, nada? Acho que vai ficar ruim, tá ruim aí, tá bom, tá ruim? Não tá ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo ele? Eu não tô ouvindo. Tá ouvindo normal? Ah, Acho então que sou eu o problema. deixa eu ver aqui, eu vou te rebolar. Eu vou sair e entrar de novo, calma aí. Tá bom, então. Tá, agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo aí agora, Rebeca? Sim. Vamos voltar lá. O que a gente tem feito com Jesus e o que as pessoas têm feito com Jesus, né? E aí a pergunta para quem está expulsa ela, meu Deus, Para, Lucas, vai dar. meu Deus, gente, o que farei de Rebeca? Meu Deus, pessoal, eu desviado esse pessoal aí, viu? Eu tô fazendo um negócio sério aqui. Meu Deus do céu. Volta aí. É o inimigo tentando atrapalhar, atrapalhou já. O que nós temos feito de Jesus, né? Isso eu tô falando da gente que crê em Jesus, né? Porque às vezes, né, eu tô lá no meu serviço e a maioria das pessoas ou é crente ou é daquelas pessoas que odeia crente, sabe? Ou é aqueles crentão ou é aquelas pessoas que odeiam. E eu vejo que as pessoas, quando a gente fala, sabe, você fala o nome de Jesus, a pessoa já tem uma história, já tem aquele trauma, já tem aquela coisa. E tudo porque outras pessoas não levaram Jesus a sério, né? Ou levaram Jesus como se fosse demais, sabe? Colocaram Jesus num lugar que acho que até Jesus fica falando, meu Deus, como assim? Né? Aquele fanatismo e tal, que é coisa desse tipo. E a pergunta para mim, para quem está assistindo aí, né? O que você tem feito com Jesus, né? O que você tem feito com Jesus chamado Cristo? E a segunda coisa que eu queria comentar é quando Jesus clama em alta voz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu ouvi uma vez e pensei até que era uma heresia, que era algo errado assim, né? Mas o que aconteceu nessa parte aqui, que é o que eu acredito, é que Jesus ele levou realmente os nossos pecados, né? E Deus ele não tem parte com o pecado, né? A Bíblia fala que o que separa a gente de Deus é justamente isso, né? O nosso pecado. E Jesus ele levou sobre si os nossos pecados. É como se naquela hora Deus virasse as costas para Jesus mesmo. Porque né, o que ele estava vendo ali era os pecados da humanidade sobre Jesus, né? E o Douglas Gonçalves, lá do Jesuscope, ele conta uma história que, cara, ele falou que uma vez ele estava no parquinho com o filho dele, né? E ele do lado de fora, assim, e o filho dele brincando dentro do parquinho, e o filho dele naquela alegria e tal. Aí daqui a pouco ele olhou pro filho dele, o filho dele foi fazer alguma coisa lá, só sei que ele caiu e ele machucou o braço. O braço dele ficou meio que torto, assim. Aí ele pegou,
abriu a porta do parquinho assim, pegou o filho dele no colo e saiu correndo para levar ele para o hospital, né? E ele falou que enquanto ele estava indo para o hospital, ele orando para Deus para poder não acontecer nada de ruim com o filho dele e tal. E ele começou a lembrar do sacrifício de Jesus. Dessa passagem aqui de Jesus está lá na cruz e Deus olhando do céu e o que Jesus fala, Deus, você me abandonou, o Senhor me abandonou. E a coisa que Deus falou com Douglas no carro dele foi que com Jesus foi quase a mesma coisa. A diferença é que quando o filho do Douglas chorou, o Douglas já correu e foi socorrer o filho dele. Quando Jesus estava clamando na cruz, quando Jesus estava lá agonizando, Deus, ele viu o filho dele chorando e não abriu o parquinho, sabe? Ele não abriu a, a coisa ali para poder salvar o filho dele, né? Deus, ele teve que olhar o filho dele ali sem fazer nada, né? Então imagina como que isso foi para Deus também, né? Exatamente. E aqui o tempo todo, né? A partir do. Quando Pilatos vai. Na verdade, a história toda, né? É a principal participação as pessoas que mais participaram da morte de Jesus, que planejaram, que fizeram ela acontecer. É claro que ia acontecer, né? Que era plano divino, mas assim, foram os religiosos, as pessoas que se diziam seguidoras de Deus, que acreditavam em Deus, sabe? Eles foram os principais. Um romano como Pilatos não queria ter o preso, né? Ele Dessa. lavou as mãos. Sim, exatamente. E engraçado as perguntas que ele faz, né? Ele faz várias perguntas, tipo assim, gente, é sério que vocês estão entregando Jesus, soltando um cara que merece morrer? É sério que vocês estão fazendo isso? Você tem certeza que vocês querem isso? E eles falam, queremos. E quando ele fala assim, ele pergunta, o que foi que ele fez, mas qual foi o mal que ele fez? E a galera não fala nada, só fala, mata ele. Alguém que era É, tão bom, tantos milagres, que transformou a vida de tantas pessoas e assim, uma vez eu ouvi um áudio falando, né? Eu acho que eu não sei se era um médico explicando como que foi a crucificação, né? Da visão médica, mas assim, se a gente já tem essa sensação de sofrimento, quando a gente realmente vê o que acontece quando a pessoa é crucificada, sabe? Foi muito pesado o que Jesus sofreu, a gente nunca, nunca, nunca ia conseguir passar por aquilo. A gente tem que ser muito grato. Nossa, ele ama muito a gente. sim. É interessante uma fala do Paul Washer, né? Que ele coloca como se fosse uma balança, aí ele vai adicionando as coisas, né? Ele coloca Jesus de um lado da balança e ele vai colocando umas coisas do outro lado. Se você pegar todos os homens e mulheres, os mais bonitos, as mulheres mais bonitas e colocar de um lado da balança, pega aí as montanhas mais bonitas, pega aí o Monte Everest, que é aquele, acho que é o maior do mundo, se não me engano, pega as praias mais bonitas, pega os planetas, pega as paisagens mais bonitas, coisas mais bonitas e maiores que existem no mundo e coloca de um lado e Jesus do outro. No final, a balança que está Jesus vai ficar mais pesada. Porque você pode colocar o mundo inteiro, tudo que tem dentro do mundo que pode ser criado ainda, Jesus ele ainda pesa mais, porque Jesus é o Filho de Deus. Então, se colocar tudo que é mais bonito, tudo que é mais belo no mundo, ainda não supera Jesus. Ainda não supera a beleza do Filho de Deus, né? Acho que é isso, Rebeca. Vai pro próximo, senão a gente não acaba hoje. Vamos lá, pessoal. Último capítulo. Mateus capítulo 28. A ressurreição. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava.
Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. A grande comissão. Então, os 12 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Glória a Deus. É isso aí. E aí, Rebeca, o que você me conta aí? Demais. E engraçado, né, que eles estavam com medo, né? Colocaram guardas lá na frente, achando que algum guarda ia impedir que Cristo ressuscitasse. E a maior esperança da gente hoje em dia, desde quando a gente nasce, na nossa vida, a nossa esperança é Cristo e o Cristo ressurreto. Jesus vive, Jesus reina, Jesus é soberano. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome. Ele é maravilhoso. É forte. É interessante essa questão da ressurreição. Eu estava lendo um livro, deixa eu ver se ele está aqui. Ele está aqui embaixo. Não sei se vocês já leram Em Defesa de Cristo ou meu assistiram o filme. Acho que é Lee Strobel é o nome dele. Já? Assisti o filme. Então, eu cheguei a ler esse livro. Ele é meio cansativo, né? Porque é uma tentativa de provar a existência de Deus, só que às vezes fica tão, sabe, às vezes você tá lá no quinto capítulo e você tá, meu Deus, existe mesmo, sabe? Aí eles vêm com mais informação ainda, é um negócio exaustivo de tanta informação que eles trazem sobre a existência de Deus. E, se eu não me engano, tem um capítulo ou uma parte do livro que eles falam justamente do depoimento dessas mulheres como uma forma de provar a veracidade desse texto, ou que esse texto aconteceu mesmo, que essas pessoas existiram, que Jesus realmente ressuscitou, que essa história era verdade. Por quê? Lá naquela época, na época de Jesus, na época ali do povo judeu desse tempo, o relato de uma mulher, né, o relato de uma mulher narrando algum texto, ou de aparecendo um texto, não tinha tanta importância quanto era de hoje, né? Porque a verdade maior estava quando você falava de um homem, quando você inseria um homem na história. Você inserisse uma mulher na história, né? Para isso não vendia, né? Isso não se espalhava, isso era quase que inútil, né? Fazer isso para aquela época. E quando eles vão colocar o detalhe da ressurreição de Jesus, quem aparece para poder ver Jesus primeiro são as mulheres. Então, esse povo não, Mateus que escreveu o texto, ele não tinha intenção nenhuma de vender isso aqui. Ele não tinha intenção nenhuma de poder ganhar dinheiro, de poder que isso ficasse famoso. A intenção dele era só de relatar o que tinha acontecido mesmo.
Porque senão ele tinha colocado que, sei lá, os discípulos tinham encontrado Jesus. Mas por ele colocar que foram as mulheres, ele estava querendo dizer, né, nas entrelinhas, que a intenção dele não era vender, não era de ficar famoso, era só de narrar o que realmente aconteceu. Trazer a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Bom, Rebeca, eu acho que é isso. Glória a Deus, a gente conseguiu. Louvado seja Deus, aí o livro de Mateus está completo, tá lido. Eu espero que tenha abençoado a vida das pessoas que acompanharam, porque a minha vida foi abençoada. Com certeza. Eu estava pensando em fazer algo diferente. Eu estava vendo que o Mateus e o Wesley tá acompanhando aí. A live daqui a pouco vai cair, né? Porque vai dar 1 hora. Mas se o Mateus e o Wesley quiser, a gente podia, sei lá, comentar mais um pouquinho sobre o livro de Mateus aí. Eu encerro essa live e a gente começa outra aí, falando alguma coisa aí. E aí, galera, com vocês? Ah, tem como fixar o comentário. Eles estão se escondendo. Eu acho que não vai dar certo, não. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui. Eu vou conversar com eles no privado aqui, vamos ver o que eles acham. Eu acho que dá para fazer até 4 pessoas, né? Sim. Bom, terminamos. Deus abençoe a todos aí que acompanharam. A Rebeca que esteve comigo aí nessas. Hoje foi a quarta, quinta? Quinta. A quinta live, né? Glória a Deus. Nosso objetivo é ler até Apocalipse, então tem alguns livros para a gente ler ainda, né? Vocês que não acompanharam desde o começo, leia Mateus, ou pelo menos, né? Acho que já eliminou os capítulos de hoje, para que a gente consiga ler todo o Novo Testamento, né? É uma alegria quando você termina, né? Aquela coisa. Eu lembro quando eu cheguei em Apocalipse, meu Deus. Quando você lê o último versículo ali, e acho que seria legal se você tivesse essa sensação. Amém? Amém. Você começou orando hoje, né? Foi? Foi? Então, bora lá, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade ímpar que o Senhor deu para a gente de estar lendo todo esse livro, Pai. Eu te louvo, ó Deus, pelos ensinamentos que o Senhor permitiu que fosse escrito, pelos relatos que o Mateus colocou nesse livro para que nós pudéssemos ler. Nós te louvamos, Senhor, pela edificação que nós tivemos através da leitura desse texto. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco conforme essas lives foram continuando. Fala, Senhor, com os teus filhos quando eles lerem o livro de Mateus, quando nós lermos agora o Evangelho de Marcos. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, por mais essa conquista, por mais essa vitória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, pessoal. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite. Vamos ver, eu vi que o Wesley voltou aí, eu vou conversar com ele agora, talvez a gente volte aí. Mas se não voltarmos, Deus abençoe a todos. Boa noite, Rebeca, Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, galera. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe aí pela interação. Obrigado, pessoal, pelos comentários aí. Você vê como é que é. Deus abençoe, pessoal. Boa noite.